Saúdo os ouvintes do programa Com a Paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede novamente estarmos aqui para trazermos uma palavra da parte de Deus. Quero convidar os ouvintes para nesta manhã nós lermos um texto muito conhecido que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas, no capítulo 19, a conhecida história de Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, meus queridos rádio ouvintes, se fôssemos dar um título a esta mensagem desta manhã, bem poderíamos chamar Zaqueu, o homem pequeno das coisas grandes na sua vida. Ou poderíamos também dar o título O Milagre da Presença de Jesus. Ou poderíamos também dar um título, o efeito da salvação na vida de um pecador. Poderíamos dar N títulos, mas vamos ficar com o primeiro. Zaqueu, um homem pequeno de coisas grandes na sua vida. E a primeira coisa grande na vida de Zaqueu foi o desejo. Ele tinha desejo de ver Jesus Cristo. Diz o versículo 3, que ele procurava ver quem era Jesus. Com certeza ele tinha ouvido falar de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, das suas obras, e ouvindo falar que Jesus ia entrar na sua cidade, ali em Jericó, despertou neste homem um grande desejo de ter um encontro com Jesus Cristo. Mas aí vem a segunda coisa grande na sua vida. Ele tinha um grande problema. Ele era um homem de pequena estatura. Ele não era um homem alto. E a multidão seguia ao lado, ao redor de Jesus Cristo, o que dificultava um homem de pequena estatura como ele ter um acesso ao mestre e se aproximar do mestre e ver o mestre face a face. Foi aí, meu irmão, que este homem teve a terceira coisa grande na sua vida. Foi a ideia. Olha que ideia, um homem rico. A Bíblia diz que ele era rico, ele era chefe dos cobradores de impostos, não era um homem qualquer. Era um homem de uma posição de destaque na sociedade,
Mas o desejo era tão grande, o problema era tão grande, a dificuldade por causa da sua estatura, que ele teve uma ideia que aos olhos de muitos que o visse naquela situação, poderia até gerar críticas. Ele disse, eu vou subir em uma árvore. Quando ele passar debaixo da árvore, eu olho e vejo quem é esse Jesus. Irmão, se os homens hoje, se as mulheres hoje tivessem esse mesmo desejo de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, conhecer Jesus, não o Jesus da história, não o Jesus das catedrais, não o Jesus da literatura, mas o Jesus da Bíblia, o Jesus que está vivo, o Jesus que transforma, o Jesus que moraliza, o Jesus que salva, que ainda batiza com o Espírito Santo, que ainda cura as enfermidades. É este Jesus que o homem do século XXI, com tanta parafernália em suas mãos, com tanta tecnologia, que cada objeto tecnológico, cada melhoria tecnológica que é descoberta, que é inventada, parece-me que mais afasta o homem do verdadeiro Jesus Cristo. Para muitos, Jesus está ficando apenas uma figura folclórica, que no Natal é colocado ali uma representação numa manjedoura, na Semana Santa alguém vê ali aquele Jesus de gesso ou de mármore, pendurado naquele madeiro, derrotado para sempre, nunca sai dali, entra anos, sai anos, séculos e após séculos, e ele ali de pendurado. Não é esse Jesus que Zaqueu desejava conhecer, não é esse Jesus que você deve conhecer, mas um Jesus que, como eu disse, está vivo, ele comanda, ele salva, ele cura, ele batiza, ele alegra, ele responde, ele dá vida. É esse Jesus que eu te apresento nesta manhã. Mas voltando ao nosso texto, a nossa mensagem, Zaqueu teve então a quarta coisa grande na sua vida, que foi uma surpresa. Ninguém disse a Jesus, pelo menos o texto não revela que alguém tenha dito a Cristo, mestre, tem um homem trepado aí na árvore. Ninguém disse isso, o texto não revela. E esse texto só aparece no Evangelho de São Lucas. Mais nenhum evangelista narrou este episódio. Mas ao chegar debaixo daquele pé de árvore, diz a Bíblia que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu deve ter ficado grandemente surpreso. Quem disse a este homem? Quem falou para este homem que eu estava aqui? Quem avisou ele que eu desejava conhecê-lo? Quem avisou ele que eu tinha este grande desejo de tê-lo perto de mim? Mas o Senhor Jesus Cristo, revelado pelo Espírito Santo de Deus naquele momento, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O texto diz que ele desceu rapidamente e recebeu Jesus Cristo com muito júbilo, com muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, irmãos, fazer isto também, receber em nossa casa, em nossa vida, em nossos negócios, em nossas decisões, em nossa vida amorosa, em nossa vida de fé, a pessoa de Jesus Cristo com júbilo, com alegria, deixar Ele comandar, decidir, ser o centro do comando em nossa vida. Aí sim as coisas vão, aleluia, melhorar. O Brasil tem solução. A sociedade brasileira, que hoje é golpeada pela constante
o constante crescimento da violência tem solução. A solução é Jesus Cristo. A solução é Cristo na casa. A solução é receber Jesus Cristo. Essa é a solução. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos e meus amigos, quando qualquer pessoa toma uma posição ao lado de Cristo, há críticas, sempre há crítica. E aqui, neste texto, as críticas foram para o Senhor Jesus Cristo. O versículo 7 diz, vendo todos isso, ou seja, viram Jesus dizer, desce Zaqueu, me convém pousar em tua casa. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aleluia. Só que a presença de Jesus na vida de uma pessoa altera as coisas, como canta o cantor Chagas Sobrinho. E no versículo 8 nós vemos o que mudou na vida de Zaqueu. Até este presente momento, Jesus só tinha, pelo menos que o texto mostra, aberta a sua boca para pedir que Zaqueu descesse, que queria, aleluia, pousar na sua casa. Jesus não tinha evangelizado Zaqueu, Jesus não tinha falado da vida pregressa de Zaqueu como chefe dos publicanos, mas a presença de Jesus fez Zaqueu tomar a quinta grande coisa na sua vida, que foi a decisão. Levantando-se, Zaqueu disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é mudança de vida, isto é de atitude, isto é mudança de rumo, isto é mudança de caráter. É o que está faltando na sociedade moderna. Primeiro, já ver Jesus, desejar conhecer Jesus. Segundo, é procurar os meios de assim o fazer, de o conhecer, de o ver pela fé. Terceiro, recebê-lo no seu coração, na sua casa, como fez Zaqueu. Quarto, ter mudança de vida, como teve Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas, como eu disse, creem num Cristo folclórico, que não muda a vida das pessoas. Creem num Cristo histórico, que não muda a vida das pessoas. Creem num Cristo que viveu há 2000 anos e tanto atrás, que, como eu disse, parece que está muito distante, parece que não está interessado pelas coisas que acontecem com a sua criação, o que não é verdade. Jesus está vivo, Jesus quer mudar a vida das pessoas, Jesus quer salvar nesta manhã. Nesta manhã, Jesus quer perdoar, nesta manhã, Jesus quer curar, nesta manhã, Jesus quer restaurar vidas que estão em frangalhos, em pedaços. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminarmos, aí veio a sétima coisa grande na vida deste homem, que foi a promessa de Jesus. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Hoje veio a salvação a esta casa. Por que veio salvação a esta casa? Porque a casa abriu-se para entrar o Salvador do mundo. Mas não só isso, porque houve mudança de atitude naquela vida, naquela casa. Como, meu prezada amiga, meu irmão, minha irmã, como queremos ser salvos se não há mudança em nossa? A salvação requer mudança de atitude. A salvação requer mudança de direção. Foi o que Zaqueu fez. Ele era chefe dos publicanos, cobrador de imposto, cobrava além da conta, retia para si uma quantia, que é o que o texto dá a entender,
entender. Mas, na hora que Jesus entrou naquela casa, a mudança aconteceu, a transformação aconteceu. Evangelho que não produz mudança não é o evangelho que tem a presença de Jesus Cristo. Religare ou religião que não produz mudança de vida não é a pregada por Jesus Cristo e muito menos tem o Cristo nela. Salvação é mudança de atitude, é mudança de vida. Foi o que aconteceu com este homem. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, defraudar é roubar. Se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou chamar meus contadores, eu vou chamar os meus advogados, estou aqui parafraseando. Eles vão fazer um levantamento de tudo aquilo que eu cobrei. E se foi demais, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. E tem mais uma coisa, Senhor, do que sobrar, eu dou a metade aos pobres. Isto é salvação em prática. Isto é salvação evidenciada. Mas muitos hoje, irmão, que dizem que são salvos, e as pessoas batem na sua casa pedindo uma esmola, não tem coragem de dar um pão, manda dizer que perdoe ou manda um empregado. Quando as pessoas conseguem, porque a maioria mora nos seus condomínios fechados, não passa nem do porteiro, aí diz que é salvo. E refiro-me agora a muitos crentes que estão nessa situação, são mesquinhos, são tacanhos, são avarentos, não ajudam o seu próximo, não divide com o seu próximo o que Jesus tem lhe abençoado. Mas Zaqueu não. Zaqueu experimentou uma transformação tão grande na sua vida que tomou esta decisão. O versículo-chave dessa leitura é o versículo 10, aonde Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não fez, não faz e não fará acepção de pessoas. Já as igrejas de hoje fazem acepção de pessoa. Não recebe a todos do mesmo jeito. Parece assim que a alma do abastado é mais valiosa para Deus do que a alma do que não é abastado. Então, meu querido irmão, minha amada irmã, meu querido rádio ouvinte, fique com esta mensagem nesta manhã. Dirijo-me mais a você, meu querido, que ainda não tomou uma posição de fé concreta, real, visível ao lado de Jesus Cristo. Você precisa fazer isso, você precisa convidar Jesus para entrar na sua vida, na sua casa espiritual, entrar nos seus negócios, entrar no seu casamento, entrar nos estudos do seu filho, na faculdade da sua filha, entrar nos seus empreendimentos. Na hora que você fizer isto, você vai ver a bênção de Deus na sua vida, porque Jesus não faz acepção de pessoa. Seja Zaqueu, ladrão publicano, seja a mulher fragada em adultério, seja a samaritana lá no poço de Jacó, seja um leproso à beira da estrada, seja um cego, que o único patrimônio que tinha era uma capa, como foi o caso de Bartimeu. Jesus não fez e não fará acepção de pessoa. Jesus lhe quer, da maneira que você está, para ele transformá-lo, trabalhar na sua vida e fazer da sua vida uma vida de felicidade e de vitória. Que Deus, na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, revele a ti esta palavra, aleluia, palavra de salvação, palavra que transforma, palavra que santifica, como está escrito, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Amém.